Pare de tentar entender tudo, porque a gente também somos seres humanos e a gente erramos, mas quando chega uma parte que a gente fica muito pensativo do processo. O que é o processo? Aquilo que antecede a bênção. Se eu tenho uma bênção, tem um processo e o começo. E muitas das vezes a gente só conhece o começo. E é nesse começo que a gente começa a pensar demais se vai dar certo o processo, se vai ser rápido e se de fato, mesmo se for rápido ou demorado, vai ter resultado. Mas se a gente ficar pensando demais, a gente vai desperdiçar momentos. Se você estiver pensando demais, se olhar para agora o tempo, depois que você clicou nesse vídeo, você vai ver que você poderia ter aproveitado mais o tempo que você estava pensando. Porque se você foi até Deus e pediu a Deus, você não pediu para que você fosse o provedor daquilo, mas que sim ele fosse o provedor. E isso vale para todos nós, não é só para você, é para todos nós. Eu, você, qualquer um. Porque Deus é o único que sabe o amanhã. Deus é o único que. Deus está no Kairos e a gente está no Cronos. Deus está tipo 1000 anos na frente e a gente está vivendo um dia. E Ele que sabe o amanhã. E se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Mas a gente, como seres humanos, a gente quer acreditar no final e acaba esquecendo o começo, o processo. Porque sim, tem um final. É melhor o final do que o começo. Mas Deus não permite alguém saber o final nem o processo. Às vezes a gente não entende o processo. Mas aonde você ouviu que a gente precisa entender o processo? Aonde você ouviu que é preciso ouvir o processo? Eu estou lendo a Bíblia e fala que Deus te dá ânimo no processo. Não diz para você saber o processo, porque a gente conhece o começo. E quando o começo acontece, é Deus dizendo que vai dar certo. E aí? Aí vem um processo, mas vai dar certo mesmo? A gente se pergunta isso. Ou será que eu tô certo? Será que eu tô fazendo certo? Mas se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Não adianta pensar que vai vindo de você, ou que vai vir da terra, ou que você precisa atingir algumas expectativas. Porque quando você derramou lágrimas para Deus, ali você já estava no pico. Você não queria atender nenhuma expectativa de ninguém. Você só estava sendo você mesmo. E a gente fica tentando bater na expectativa dos outros. Ou esperando que o mundo faça algo. Mas lembra que Jesus destruiu o templo e reconstruiu o templo sem nenhuma mão humana em 3 dias. Ou seja, aonde que tem um processo, a gente pensa que vai ser mão humanas que vai reconstruir o templo, que vai reconstruir, ou que vai fazer de fato a benção. Isso que eu estou tentando dizer. Mas Deus reconstruiu o templo em 3 dias, sem nenhuma mão humana, sem nem precisar de pessoas, entende? Porque Ele é o Deus vivo. E se Ele disse, vai acontecer. E a gente tenta entender se alguém vai vir ajudar. Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Mas essas pessoas, muitas das vezes, vão fazer sim. Mas Deus vai fazer. E eu não tô falando que não vai fazer o que não vai fazer. Eu tô falando que você não precisa entender o final. Você só precisa entender o começo, o processo. E eu não sei o que, é que você pode estar passando, mas você sabe o que está acontecendo. Você sabe. Você tenta se questionar, pensar demais, tentar ser sábio para saber. Você mesmo sabe na resposta, sabendo que é isso.
É como se Deus te desse o beabá aqui na sua mão. Ah, mas é só o beabá? Aí você fica se questionando se é só o beabá e não faz o beabá de fato. Ou seja, de tanta gente pensar, a gente não consegue viver o beabá de Deus. Você pode estar me chamando de louco, mas a gente ficar pensando demais, a gente tá questionando o que Deus vai fazer. E nós não conseguiríamos entender o que Deus vai fazer. Mas se Deus falou que vai fazer, então acredita, irmão. Não adianta tentar pensar, não adianta ser sábio. É melhor a sabedoria do que a tolice. Sim, mas se você ficar se preocupando em saber o final ou, ou ficar sabendo e não seguir de fato o caminho que Deus te deu para você seguir, você não vai seguir o caminho. É a mesma coisa de Deus te entregar o facão aqui na sua mão para cortar os matos. E você vê o final, ou talvez nem vê, mas sabe que quando você cortar, vai abrir um caminho. Mas a gente se questiona, será que vai abrir um caminho? Porque muitas das vezes a resposta que você quer é que alguém venha e pegue o facão e abra o caminho. Mas Deus te entregou porque Ele te entregou o facão para você abrir o caminho. Ele não disse que Ele vai abrir. Ele disse que vai te dar força para você abrir. Então, muitas das vezes a gente quer rápido. Mas eu não tô aqui para pregar o rápido. Eu tô aqui para pregar a palavra de Deus, irmão. E se a gente ficar pensando no rápido, a gente não vai viver o processo. Porque Deus já está comemorando com a gente a nossa vitória. E se a gente ficar aqui, ficar com os pensamentos aqui, nós não vai estar com os pensamentos lá. Tá conseguindo entender? Deus, Ele bota a gente à prova, sabendo que a gente vai ser aprovado. Mas é só para mostrar pra gente que a gente tem fé. E sua fé não é só você dizer que tem fé. Porque dizer, até o papagaio diz. Mas você realmente está botando a sua fé em prova. Você realmente está fazendo. Se Deus falou beabá, segue o beabá. Você ficar aí se questionando, será que é realmente isso? Porque Deus é fácil de se encontrar. Deus não é difícil. Deus não é difícil acessar a palavra de Deus ou Ele. É porque a gente fica se complicando, achando que será que é só isso mesmo? Mas olha para o outro lado, olha para um outro ponto, olha para um lugar onde que Deus morreu na cruz por nós e que a gente somos mais que vencedores. Então, olha para um outro lado, para de tentar pensar, porque pensar demais a gente não age. Porque agir demais também a gente não pensa, mas Deus não falou pra gente pensar, Ele falou pra gente confiar nele. E você tá confiando nele hoje? Se pergunta isso. Reflita nessa palavra hoje. Então, você não precisa saber de tudo. Apenas confirma. Confiar de verdade é fazer mesmo sem entender. É fazer sabendo que você está confiando no Deus vivo, Jesus Cristo. E se Ele falou, vai acontecer. Então, não olhe para as batalhas de hoje. Não olhe para aquilo que está te segurando em dizer, você ir lá e proclamar a Deus. Por que, Deus? Nada está acontecendo. Por que, Deus? Nada está acontecendo. Porque você fica pensando demais. Pensar demais não demonstra a tua fé. Pensar demais não demonstra as suas obras. Então, é isso a palavra, irmão. Se você entendeu, então reflita nessa palavra. Você sabe, eu não sei. Eu só sou um mensageiro entregando uma carta para você ler. E se
essa palavra foi amiga no seu coração, você vai compreender, eu creio. Então compartilhe com alguém para que essa mensagem possa ser espalhada através do YouTube. E curte também, porque... E se inscreva, não é por questão de ego, porque eu fiz esse canal aqui pra Deus. Aí quando você se inscreve no canal de alguém, mostra que aquele tipo de conteúdo é confiável ou que é bom, aí vai ser espalhado por mais pessoas. Então, seja um instrumento de Deus e que Deus te abençoe.